luta de kickboxing profissional, categoria 78 quilos. Assim que as ações começarem dentro do octógono, o árbitro central será Guilherme Doni. Este combate está programado para 3 rounds de 3 minutos. Eu vou começar apresentando o atleta do corner, azul, ele que pesou 77 quilos e 700, tem 33 anos de idade, 1,82 m de altura. Em seu cartel profissional, 10 vitórias, 2 derrotas, da cidade de São José, Santa Catarina. Senhoras e senhores, com vocês, o Wellington Pará! E no corner vermelho está o seu adversário, que pesou 78 quilos cravados, tem 24 anos, 1,85 m de altura. Em seu cartel profissional, 12 vitórias, 3 derrotas, da cidade de Curitiba, no Paraná. Senhoras e senhores, com vocês, Marcos Carvalho! Tá aí, terceira luta da noite, kickboxing profissional, categoria até 77, 78 quilos. Wellington Pará contra Marcos Carvalho. Wellington no corner azul, detalhes azuis nas luvas e vermelhos no calção. E o Marcos com detalhes vermelhos na luva e os shorts todo em preto com detalhes em branco. Vale lembrar que o Pará é um atleta um pouco mais experiente na idade, como foi citado pelo nosso announcer. E ele vem de Santa Catarina, que é um estado que tem tradição no kickboxing nacional. De lá saiu o Vitor Miranda, ex-atleta do UFC, lutador de K1, um dos melhores pesos pesados do kickboxing brasileiro que já surgiram, Érica. E sem falar que em Curitiba o número de campeões do kickboxing, do Muay Thai e do MMA não precisa nem falar, né? Então, belo chute agora do Pará. O Marcos com a guarda ali. O Pará tá com mais iniciativa aqui nesse primeiro round. Muito compacto ali, o Marcos estudando bastante, tentando achar. Você vê que ele carrega uma massa magra um pouco maior do que o Pará. Isso normalmente, quando o atleta tem essa complexidade física, ele prima mais pelos golpes de definição, pela pressão nos golpes. E os atletas mais longilíneos, assim como o Pará, buscam mais a movimentação, é normal isso. Então você vê bem o Marcos bem postado, belo chute na coxa agora, e o Pará com uma movimentação, uma técnica muito primorosa, se mexendo bastante, variando bastante as combinações. O Marcos, a gente vê ele se movimentando bastante, jogando uma sequência maior, o Wellington na verdade, e o Marcos com mais potência nos golpes. Ele está jogando menos, um volume menor, só que mais potente também. Para julgar esse tipo de combate, pessoal, o árbitro normalmente ele acaba cogitando, se o Pará não acusa nenhum golpe, ele acaba levando o round porque ele tocou mais, porque ele buscou mais com mais volume. Agora, se ele sente alguma coisa, se ele acusa algum golpe, acaba indo mais pro lado do Marcos, que arrisca menos, mas quando bate com muito mais maldade, com muito mais pressão no golpe ali no caso. A movimentação do Pará, apesar de ser um pouquinho mais velho, chama muito a atenção. Não para de jogar combinação, não para de obrigar o Marcos a se defender. O Marcos ele tem boas alavancas, né, para se defender aí desses golpes em cima, e bons bloqueios do chute também embaixo. Você vê que ele coloca os golpes e quando o Marcos tenta achar ele não tá mais lá, né? Arrisca um chute alto passando agora, bem esquivado pelo Marcos. 10 segundos para o final do round. Bom ambos os lados, belo chute agora desferido pelo Marcos. Acaba o primeiro round, muito parelho, muito estudo. Muito volume do Pará e muito boas defesas e bloqueios do Marcos. Você olhava assim, ele com a guarda baixa nem um minuto. Difícil julgamento do round. Eu sei que a gente se torna repetitivo, o pessoal falando que foi parelho, mas foi mesmo. O matchmaker do Nação Cyborg, ele põe só luta difícil, só luta muito bem casada, ele sabe o que ele está fazendo e por isso que você vê esse equilíbrio e esse show de técnica em todas as lutas. Então,
parece que a gente está tentando fazer média com as equipes, com os lutadores, mas não é o caso. Qualquer pessoa que está assistindo em casa aqui conhece um pouco da arbitragem, vê como é difícil de julgar esses combates que a gente viu até agora pelo equilíbrio e pelo alto nível técnico. De novo eu vou falar, não é nem um absurdo que os juízes tenham visto ou vitória do Marcos ou vitória do Wellington. Na minha visão, eu achei que o Pará teve um pouco mais de volume, um pouco mais de movimentação que o Marcos. Vamos para o aguardo do segundo round aí. Em breve. Marcando com o jab o Pará. Sempre batendo na luva. Arrisca um chute na cabeça. O Marcos também defendido na guarda. Bom chute na perna agora o Pará. Boa mão embaixo do Marcos no momento. Você vê que os golpes todos param na guarda do Marcos. O Pará joga muita combinação e o Pará muito fechado, muito consciente. O Marcos muito fechado, muito consciente. Começa a chutar. Você vê a força dos golpes do Marcos. Eu escuto o estalo daqui dos golpes. Agora nesse round a gente vê os atletas arriscando mais, né? Tanto o Pará quanto o Marcos estão vindo buscar a vitória e não deixar justamente a dúvida para os árbitros, né? Agora o Marcos começa a encontrar um pouco os golpes, parece que ele achou uma joelhada ali, prontamente respondida com o Pará, parece que o Pará vai sentindo um pouco o ritmo do combate, se movimentou muito no primeiro round, parece que o Pará está baixando um pouco o ritmo, e agora talvez o Marcos comece a pressionar, devesse pressionar e crescer no combate. Você vê que entra um golpe agora, parece que o Pará sentiu, mas é muito guerreiro. Tenta o clinch agora, o Pará agora nesse segundo round, clara vantagem do Marcos, mas o Pará é muito guerreiro. Aquele muito direto técnico. do Marcos foi muito em cheio, né? Com certeza o Pará sentiu, ele tem que movimentar para conseguir dar uma respirada agora e para voltar mais inteiro. Reparem como o Marcos, ele mesmo tendo achado esses golpes, ele não se afoba, ele não abre mão da defesa, ele está sendo bem conservador, na minha visão, de forma correta, porque o Pará ainda é um atleta muito perigoso. Apesar do Marcos estar achando os golpes, achando o tempo, essa mão embaixo sentiu o jab agora mais uma vez, mas não dá para descuidar um minuto, porque o Pará é muito perigoso, muito técnico. Bom golpe do Marcos agora, cruzado que varou a luva, o cruzado do Pará passa no vazio. Achou muito bem o tempo agora o Marcos nesse round, se encontrou. Você vê que no primeiro round, Érica, provavelmente ele estava estudando, fazendo download do jogo do adversário para pegar o tempo e soltar o jogo agora nesse segundo round, que você vê como ele foi mais preciso, mais eficiente. Você vê agora até o Pará acusando um cansaço um pouco maior. Ainda no combate, porque é muito experiente, é muito guerreiro. Mas você vê o Marcos conectando joelhada. E esse round está indo mais para o Marcos, na minha opinião. Ele está encaixando golpes muito mais eficientes, mais duros. E o Pará não está desistindo, está jogando volume, mas o Marcos está mais eficiente. 10 segundos para o final do segundo round. Tá aí, pessoal. Você vê que o Wellington um pouquinho mais cansado. Esse round um pouco mais claro, o julgamento, vitória na minha visão, acho que a Érica concorda comigo, como ela já falou, do Marcos Carvalho. Exatamente, ele jogou golpes mais duros, mais contundentes, deu para ver que o Pará sentiu. Na minha opinião, agora o Pará tem que movimentar mais para dar uma recuperada e ir pro tudo ou nada agora no terceiro round, porque se o primeiro estava meio na dúvida, poderia ser para ele ou não. E esse foi do Marcos, o terceiro é guerra, tem que ir para cima. Vale lembrar, pessoal, mesmo que claramente nesse segundo round o hiato da discrepância entre o Marcos e o Pará foi muito maior nesse segundo round. O Marcos bateu muito mais no Pará do que o Pará bateu no Marcos, caso os juízes tenham visto vitória do Pará no primeiro round, mas ainda assim o combate está empatado. É como no vôlei, se você ganhar o primeiro round de 25-10 e você perder o outro de 25-23,
tá empatado, o outro round decide. Então, na luta é a mesma coisa. Se o Pará vencer o primeiro round, claramente ele perdeu o segundo, o combate está empatado. Resta saber se o Pará venceu, se foi dado empate, se foi dado vitória para o Marcos, que também não é nenhum absurdo no primeiro round. Agora, nesse segundo, já foi mais clara a vitória do Marcos, mas o Pará está vivo no combate porque é muito técnico, como a gente já frisou, joga muito volume de golpe. Se passar uma dessa guarda do Marcos, que tem se demonstrado muito concisa, muito firme, pode ser que o combate vire de novo. Roda um pouco o Marcos. Bela combinação do Pará, os dois fechados, os atletas bem postados. Aqui a gente vê também que o Marcos está bem preocupado em estar no centro do octógono, né? Para mostrar que ele está no domínio desse round também. Isso demonstra o excelente trabalho dos segundos de ambos os treinadores, porque eles devem ter passado a mesma informação para os seus atletas. Quando o atleta chega no intervalo de um round para o outro, primeiro trabalho do corner é reabilitar, o segundo trabalho é informar se você ganhou, se você perdeu, se você empatou. O terceiro trabalho é corrigir os erros e reforçar os acertos, e por último fica a motivação. Tudo isso em 1 minuto. Você vê como o Wellington, foi só um escorregão ali, não foi nada, não abre contagem, mas você vê como o Wellington voltou muito melhor agora no terceiro round do que ele fez no segundo. E o Marcos continua muito bem, muito fechado. E agora eu acho que nesse 1 minuto e meio final do terceiro round a gente vai ver a luta pegar fogo. Porque ambos os atletas não têm certeza da vitória até o momento. Exatamente, Marcelo. Então a gente vê o Pará aqui indo pro tudo ou nada. O Marcos ainda um pouquinho mais preocupado em estar bem fechado a guarda, mas ó, não tem, ninguém tá falando sozinho ali. Então, com certeza. Bate, outro responde. Boxe muito bonito do Marcos Carvalho. Quando ele acha a distância, como a mão dele conecta bem, é muito limpo o boxe do Max Carvalho. Tá levando uma... Você pode ver que ele até não está insistindo tanto nos chutes agora, porque ele achou muito bem o tempo da mão. Você vê que logo depois que o Wellington chuta, é onde o Marcos tenta conectar com a mão, que está muito precisa a mão. Você vê que o Wellington deu a cansada agora no final. Olha como a mão do Marcos entra bem, pessoal. O Wellington é um guerreiro, excelente atleta, muito brabo. Mas agora você vê como a mão do Marcos, principalmente o jab, a mão da frente, tá achando o endereço nesse terceiro round. E o Wellington não deixa barato, Érica. Responde. Olha essa alavanca do Marcos também, eu acho muito legal esse movimento, quando a pessoa faz uma alavanca com o corpo para trás para se esquivar de um golpe e volta respondendo. O Marcos consegue fazer isso muito bem. 20 segundos para o final. Mais um belíssimo combate. Você vê a urgência agora do Wellington tentando mostrar para os juízes que quer buscar o combate lá e cá. Você vê o Marcos conectando, rodando um pouco mais, segurando com o frontal, como o Luan Videogame fez na outra luta de kickboxing profissional. Tenta um giratório agora com o calcanhar. Lindo combate, excelente luta. Você vê o público aplaudindo muito. Excelente luta. Na minha visão, eu acredito que o Marcos tem esse sagrado vencedor, mas o Wellington fez uma excelente apresentação, um excelente combate. Eu acredito também, foi uma luta muito apertada, porém com uma vantagem do Marcos no segundo e no terceiro round, essa vantagem ficou um pouco mais clara, né? Talvez o condicionamento físico tenha feito a diferença nesse segundo e terceiro round em favor do Marcos, porque o Marcos foi mais conservador no primeiro round e o Wellington já chegou soltando muito volume, muita técnica, muita combinação, mostrou ser um atleta de kickboxing de alto nível. E vamos ao resultado oficial dessa que foi a terceira luta do Nação Cyborg. Após 3 rounds, os árbitros laterais pontuaram e o vencedor por decisão unânime é Marcos Carvalho!